Quando uma mulher começa a arrepender-se das suas ações depois de deixar de se importar, um dos primeiros sinais é uma mudança repentina na sua narrativa interna sobre si. O que antes lhe parecia justificado ou inofensivo começa a parecer questionável quando a sua energia emocional já não está direcionada para ela. A ausência da sua atenção remove o feedback emocional em que ela se apoiava inconscientemente para validar o seu comportamento. Sem esta validação, a reflexão começa, e a reflexão leva muitas vezes ao arrependimento. O arrependimento não vem apenas da falta de atenção, mas da percepção de que a dinâmica emocional mudou permanentemente. Esta percepção perturba-a mais do que o próprio silêncio. Outro sinal claro surge quando ela começa a passar mentalmente as interações passadas com um novo peso emocional. Momentos que ela antes ignorava ou considerava garantidos começam a parecer mais significativos em retrospectiva. A sua presença calma, paciência ou consistência emocional tornam-se mais claras apenas depois de desaparecerem. A mente costuma reatribuir valor após a perda, e não durante a posse. Ao reinterpretar o passado, ela pode reparar como lidou com as situações de forma diferente, em comparação com as outras pessoas. Este contraste alimenta silenciosamente o arrependimento porque destaca aquilo a que ela já não tem acesso. Um forte indicador de arrependimento é quando a curiosidade dela sobre si ressurge inesperadamente. Mesmo que ela não entre em contato diretamente, a sua atenção começa a virar-se para a sua vida. Ela pode perguntar-se o que está a fazer, com quem está a passar o tempo ou se realmente seguiu em frente. A curiosidade raramente é neutra. Geralmente sinaliza um apego emocional não resolvido. Quando deixa de se importar, a curiosidade substitui a certeza. Esta incerteza cria desconforto emocional, que muitas vezes se manifesta como arrependimento. O arrependimento também se mostra através de comparações emocionais subtis. Ela pode começar a compará-lo com novas pessoas na sua vida, percebendo lacunas emocionais que não eram óbvias antes. Qualidades que ela antes descartava podem, de repente, parecer raras ou valiosas. A comparação aguça a percepção, e a percepção aprofunda a resposta emocional. Quando ela percebe que os outros não oferecem a mesma base emocional ou compreensão, o arrependimento cresce silenciosamente. Esta percepção acontece geralmente internamente, muito antes de qualquer mudança de comportamento externo. Outro sinal é uma resposta emocional tardia em vez de imediata. O arrependimento nem sempre aparece de forma dramática. Por vezes, ele manifesta-se como uma reflexão persistente. Ela pode sentir um peso silencioso ao lembrar-se de si ou uma sensação de desconforto quando o seu nome é mencionado. A demora em expressar as emoções significa, muitas vezes, que os sentimentos estão a ser processados a um nível mais profundo. Este processamento indica emoções não resolvidas. As emoções não resolvidas são terreno fértil para o arrependimento. Quando deixa de se importar, o poder emocional muda e ela sente frequentemente essa mudança antes mesmo de a compreender. O poder emocional vem do investimento, e quando o investimento desaparece, cria-se um desequilíbrio. Este desequilíbrio pode desencadear questionamentos sobre si mesma. Ela pode começar a questionar-se se julgou mal a situação ou subestimou o seu valor. O questionamento sobre si mesma marca o início do arrependimento. Sinaliza que a certeza anterior já não está intacta. Outro sinal é quando as suas defesas emocionais se suavizam. Ela pode tornar-se menos rígida na forma como se recorda do conflito ou do distanciamento. Em vez de se concentrar no que justificava as suas ações, ela começa a reconhecer as nuances emocionais. Esta suavização acontece geralmente em privado, não em público. A rigidez emocional protege o ego, enquanto a suavidade permite que a verdade venha ao de cima. Quando a verdade vem ao de cima, o arrependimento geralmente segue-a. O arrependimento pode também aparecer como uma sensação de deslocamento emocional. Pode sentir-se um pouco deslocada em situações
que antes lhe pareciam confortáveis. A sua ausência altera subtilmente a sua base emocional. O ritmo emocional a que estava habituada já não existe. Esta ruptura cria uma sensação de perda difícil de nomear. Quando a perda não tem um rótulo claro, o arrependimento preenche muitas vezes o vazio. Outro indicador é quando ela começa a perceber os seus limites emocionais com mais clareza. Limites que antes pareciam invisíveis tornam-se óbvios quando deixam de ser flexíveis. A sua decisão de deixar de se importar esclarece onde antes existia acesso emocional. A clareza pode ser desconfortável quando revela oportunidades perdidas. Este desconforto é frequentemente interpretado internamente como arrependimento. O arrependimento cresce quando o acesso parece permanentemente reduzido. Ela pode também vivenciar momentos de contradição emocional. Uma parte dela pode sentir alívio, enquanto outra se sente inquieta ou reflexiva. A contradição indica emoções não resolvidas. Quando as emoções estão totalmente resolvidas, parecem consistentes. A incoerência emocional sugere que algo importante ficou inacabado. Este sentimento de inacabado muitas vezes amadurece e transforma-se em arrependimento com o tempo. Outro sinal surge quando ela se torna mais consciente da sua ausência durante os momentos emocionais. Quando algo significativo acontece e já não é a pessoa com quem ela pensa partilhar, a ausência torna-se pessoal. A associação emocional é poderosa e rompê-la cria um vácuo emocional. Este vácuo atrai a atenção para dentro. A atenção dirigida para dentro revela muitas vezes arrependimento. O arrependimento pode também manifestar-se como uma mudança na forma como ela fala de si, até mesmo internamente. A linguagem passa da certeza à ambiguidade. Em vez de conclusões firmes, surgem mais pensamentos do tipo e se. O pensamento e se reflete uma reconsideração. A reconsideração sugere que os julgamentos anteriores já não são sólidos. Quando os julgamentos enfraquecem, o arrependimento fortalece-se. Outro sinal subtil é a nostalgia emocional sem um anseio ativo. Ela pode não querer voltar, mas sente o peso emocional do que foi perdido. Nostalgia sem desejo não deixa de ser arrependimento. Reconhece o valor sem procurar a restauração. Esta forma de arrependimento é silenciosa, mas profunda. Muitas vezes persiste por mais tempo do que o arrependimento dramático. Quando deixa de se importar, ela também pode notar uma mudança na forma como os outros reagem consigo. Se a sua independência emocional fortalece a sua presença, isso pode alterar a dinâmica social. Vê-lo impassível ou centrado pode desafiar a sua narrativa interna. Este desafio cria dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva leva frequentemente à reavaliação emocional. A reavaliação pode produzir arrependimento. Outro sinal é quando ela se torna mais consciente do momento certo. Ela pode refletir sobre se as coisas poderiam ter sido diferentes, no caso de as circunstâncias terem sido geridas de outra forma. Esta reflexão, relacionada com o momento, sugere que ela reconhece uma oportunidade perdida. A oportunidade perdida é uma das raízes mais fortes do arrependimento. Implica que algo valioso se perdeu não por necessidade, mas por opção ou erro de julgamento. O arrependimento também pode manifestar-se como contenção emocional em vez de expressão. Ela pode querer aproximar-se, mas retrai-se. Reter-se indica conflito interno. O conflito interno sugere apego não resolvido. O apego não resolvido coexiste frequentemente com o arrependimento. O silêncio nem sempre significa indiferença. Por vezes, significa hesitação. Outro indicador é quando os gatilhos emocionais se tornam mais perceptíveis. Músicas, lugares ou memórias associadas a si ganham de repente mais peso. Os gatilhos emocionais ativam sentimentos reprimidos. O ressurgimento de sentimentos reprimidos indica um processamento emocional incompleto. Processar emoções adiadas geralmente traz arrependimento consigo. O arrependimento é, por vezes, a forma que a mente encontra para fechar ciclos emocionais. Ela também pode sentir uma mudança subtil na forma como vê o esforço emocional.
Coisas que antes considerava opcionais podem agora parecer importantes. A sua disponibilidade emocional pode ser reavaliada após a sua remoção. A reavaliação de valores ocorre geralmente após uma perda. Quando ocorre a reavaliação, o arrependimento segue-a frequentemente. É o custo emocional da retrospectiva. Outro sinal é quando as suas expectativas emocionais mudam. Ela pode tornar-se menos tolerante à inconsistência emocional nos outros. Esta mudança sugere aprendizagem por meio do contraste. O contraste realça o que antes estava presente. Quando a aprendizagem vem da perda, o arrependimento geralmente acompanha-a. O arrependimento sinaliza crescimento emocional, mesmo que seja desconfortável. Quando ela começa a arrepender-se das suas ações depois de deixar de se importar, um novo sinal é uma mudança notável na forma como ela interpreta o seu silêncio. Em vez de o ver como distanciamento, começa a senti-lo como uma consequência, o que a obriga a confrontar a causa e o efeito de uma forma que antes evitava. O silêncio torna-se mais impactante quando transporta significado em vez de confusão. Esta mudança leva a uma autoconsciência mais profunda, porque não há nenhuma reação emocional da sua parte para a distrair. A consciência é desconfortável, mas é geralmente o berço do arrependimento. Outro sinal surge quando ela se torna invulgarmente reflexiva sobre os seus próprios padrões de comportamento, não só consigo, mas também em relações passadas. O seu afastamento age como um espelho que reflete hábitos que ela pode ter normalizado durante anos. Quando os padrões se repetem e os resultados mudam, a mente começa a questionar o próprio padrão. Este questionamento pode ser perturbador porque desafia a identidade em vez da circunstância. O arrependimento cresce quando alguém percebe que o problema pode não ter sido externo, afinal. Ela também pode começar a sentir inquietação emocional, mesmo quando a vida parece estável à superfície. A inquietação provém, geralmente, de tensões emocionais não resolvidas e não do tédio. Quando deixa de se importar, a âncora emocional na qual ela se apoiava desaparece inconscientemente. Sem esta âncora, o seu estado emocional parece menos sólido. Esta falta de estabilidade pode transformar-se silenciosamente em arrependimento, à medida que ela reconhece a estabilidade emocional que perdeu. Outro indicador recente é uma mudança na forma como ela lida com a responsabilidade emocional. Ela pode começar a reconhecer a responsabilidade emocional em conversas não relacionadas consigo. O crescimento desencadeado pela perda manifesta-se geralmente de forma indireta antes de se tornar pessoal. Quando a responsabilidade aumenta, isso sinaliza aprendizagem através das consequências. A aprendizagem baseada em consequências geralmente carrega arrependimento subjacente. O arrependimento torna-se o professor emocional que orienta o comportamento futuro. Ela também pode começar a notar lacunas emocionais em momentos de vulnerabilidade. Quando enfrenta estresse, dúvida ou fadiga emocional, ela percebe que já não é alguém em quem se pode apoiar. A ausência emocional torna-se mais visível em momentos de fraqueza. Esta constatação não é dramática, mas é profundamente impactante. O arrependimento surge quando falta apoio, não apenas atenção. Outro sinal é uma mudança sutil na confiança emocional dela. Ela pode sentir-se menos segura das suas decisões ou repensar as suas escolhas com mais frequência. A confiança é reforçada pela validação emocional, mesmo quando não é verbalizada. Quando deixa de se importar, esse reforço desaparece. A ausência cria hesitação interna, que muitas vezes leva à reflexão. A reflexão expõe eventualmente o arrependimento. Ela também pode começar a reavaliar a forma como define a segurança emocional. A segurança emocional é muitas vezes invisível até que desapareça. A sua presença pode ter oferecido calma, previsibilidade ou compreensão que ela não rotulou conscientemente. Quando a segurança emocional desaparece, o desconforto aumenta. O desconforto convida à comparação, e a comparação leva muitas vezes ao arrependimento. Outro sinal recente
é quando ela se torna mais sensível aos limites emocionais em geral. Ela pode reparar quando os outros se afastam, se retraem ou se desvinculam, porque isso a faz lembrar a sua ausência. A sensibilidade indica uma marca emocional. Uma marca emocional significa que algo importou profundamente. Quando esta importância é tardiamente reconhecida, o arrependimento surge naturalmente. Ela também pode experimentar uma humildade emocional tardia. Em vez de defender as suas ações internamente, torna-se mais aberta a admitir erros, mesmo que apenas para si própria. A humildade surge, geralmente, após as consequências emocionais serem sentidas. As consequências ensinam o que a lógica não conseguiu. Quando a humildade aparece, o arrependimento já está geralmente presente por baixo dela. O arrependimento suaviza o ego com o tempo. Outro indicador é uma mudança na forma como ela valoriza a consistência emocional. A inconsistência, que antes parecia excitante ou normal, pode agora parecer desgastante. A sua estabilidade emocional pode ser reinterpretada como rara em vez de previsível. A reinterpretação altera o valor emocional. Quando o valor aumenta após uma perda, o arrependimento tende a crescer silenciosamente juntamente com ele. Ela também pode começar a sentir-se emocionalmente desincronizada com o seu ambiente. Situações que antes pareciam gratificantes podem agora parecer incompletas. A sincronia emocional é influenciada por com quem partilhamos o espaço emocional. Quando este espaço muda, a satisfação muda. Esta incompatibilidade cria um anseio emocional que muitas vezes se transforma em arrependimento. Outro sinal é quando ela começa a questionar o momento emocional em vez da compatibilidade emocional. Em vez de pensar que não era a pessoa certa para ela, questiona-se se o momento ou a forma como lidou com a situação foram inadequados. A reflexão baseada no momento sugere uma oportunidade perdida e não uma incompatibilidade. As oportunidades perdidas têm um peso emocional maior. Esse peso manifesta-se muitas vezes como arrependimento. Ela pode também vivenciar momentos de vulnerabilidade emocional. Sem a sua presença emocional, as distrações perdem a sua eficácia. Quando as distrações falham, as emoções vêm ao de cima. As emoções que vêm à tona exigem processamento. O processamento revela muitas vezes arrependimentos que antes estavam enterrados sob a atividade. Outro indicador recente é quando se torna mais cuidadosa com a linguagem emocional. Palavras que ela antes usava casualmente podem agora parecer mais pesadas. A linguagem reflete as mudanças emocionais internas. Quando a linguagem se torna intencional, sugere aprendizagem emocional. A aprendizagem que nasce da perda inclui frequentemente o arrependimento. Ela também pode sentir uma subtil atração emocional pela estabilidade em vez da excitação. As prioridades emocionais mudam frequentemente após uma perda. O que antes parecia excitante pode agora parecer vazio. O vazio emocional estimula a reflexão. A reflexão leva muitas vezes ao arrependimento quando o valor é reavaliado demasiado tarde. Outro sinal é quando ela começa a reconhecer o esforço emocional como significativo, em vez de esperado. O esforço que antes parecia comum pode agora parecer significativo na memória. O reconhecimento após a ausência remodela a percepção. Quando a percepção muda, surge uma resposta emocional. Essa resposta é, muitas vezes, o arrependimento. Ela também pode notar uma mudança na sua paciência emocional. Ela pode tornar-se menos tolerante a jogos emocionais ou à ambiguidade. Esta mudança sugere uma aprendizagem com base nas consequências. A aprendizagem baseada em consequências raramente é neutra. Muitas vezes, carrega o arrependimento como a sua conotação emocional subjacente. Outro indicador é quando se sente emocionalmente incompleta em vez de emocionalmente distante. O distanciamento parece limpo e definitivo, enquanto as emoções incompletas parecem persistentes e não resolvidas. As emoções persistentes exigem atenção. A atenção aprofunda a consciência emocional. A consciência revela muitas vezes o arrependimento.
Ela também pode começar a valorizar mais a honestidade emocional em si mesma. A honestidade cresce quando a evitação deixa de funcionar. O seu afastamento remove as oportunidades de evitação. Quando a honestidade chega tarde, traz emoções mistas. O arrependimento é, muitas vezes, uma delas. Outro sinal é quando se torna mais introspectiva emocionalmente, durante os momentos de silêncio. O silêncio torna-se um espaço de reflexão em vez de fuga. A reflexão convida à memória. A memória remodela o significado ao longo do tempo. O significado remodelado pela ausência inclui frequentemente o arrependimento. Quando ela começa a arrepender-se das suas ações depois de deixar de se importar, um novo sinal pode surgir através de uma reformulação emocional da responsabilidade. Em vez de ver os acontecimentos como algo que simplesmente aconteceu, ela começa a reconhecer como as suas escolhas influenciaram os resultados. Esta mudança transforma-a de observadora passiva em participante ativa da sua própria história. A responsabilidade cria peso, e o peso convida à reflexão. A reflexão leva muitas vezes ao arrependimento quando os resultados já não são emocionalmente convenientes. Outro novo sinal surge na forma como ela processa o esforço emocional. Ações que tomou e que antes pareciam comuns podem, de repente, parecer intencionais e significativas em retrospectiva. O esforço emocional é muitas vezes invisível quando é consistente. Quando esta consistência desaparece, a sua ausência torna-se perceptível. A ausência destaca o contributo. A contribuição tardiamente reconhecida produz muitas vezes arrependimento. Ela pode também começar a sentir um subtil desequilíbrio emocional nas conversas com outras pessoas. As interações podem parecer menos sólidas ou menos responsivas emocionalmente do que antes. Este desequilíbrio cria um contraste entre a dinâmica emocional do passado e do presente. O contraste aguça a percepção. A percepção aprofunda a avaliação emocional, que pode evoluir silenciosamente para o arrependimento. Outro indicador é quando ela se torna mais consciente das lacunas de maturidade emocional. Ela pode notar momentos em que reage impulsivamente ou evita aprofundar e perceber que lidou com momentos semelhantes de forma diferente. A comparação emocional incentiva o crescimento através do contraste. O crescimento desencadeado pela perda acarreta um peso emocional. Este peso geralmente inclui arrependimento. O arrependimento torna-se parte do aperfeiçoamento emocional. Ela também pode começar a reavaliar a forma como valoriza a paciência emocional. A paciência passa muitas vezes despercebida porque não exige atenção. Uma vez que a paciência já não é oferecida, a impaciência noutros lugares torna-se mais óbvia. Esta percepção reformula a forma como ela interpreta as interações passadas. A reformulação altera a memória emocional. A memória alterada leva frequentemente ao arrependimento. Outro sinal surge quando ela se torna mais consciente da segurança emocional nas relações. A segurança emocional parece subtil quando presente, mas gritante quando ausente. Se a sua presença antes oferecia calma ou previsibilidade, a sua perda pode ser desestabilizadora. A desestabilização convida à introspeção. A introspeção traz clareza emocional. A clareza pode gerar arrependimento quando a segurança é reconhecida demasiado tarde. Ela também pode experimentar a nostalgia emocional ligada ao crescimento, em vez do romance. Em vez de sentir falta de momentos, ela sente falta de como se sentia a evoluir à sua volta. A nostalgia orientada para o crescimento é poderosa, porque liga a identidade à memória. Quando a identidade muda, as emoções acompanham-na. Esta mudança emocional geralmente inclui arrependimento. O arrependimento aqui refere-se à perda de alinhamento, não à perda de atenção. Outro indicador recente é uma mudança na forma como ela interpreta o silêncio emocional dos outros. O seu silêncio pode recalibrar a sua sensibilidade à retirada emocional em geral. Ela torna-se mais consciente quando a energia emocional se desvanece. A consciência cria empatia através da experiência.
A empatia promove a compreensão. A compreensão pode amadurecer e transformar-se em arrependimento. Ela também pode começar a questionar os seus limites emocionais. Limites antes utilizados de forma defensiva podem agora parecer restritivos. Quando os limites são reexaminados, as decisões passadas são reavaliadas. A reavaliação convida à honestidade emocional. A honestidade revela muitas vezes desconforto. O desconforto inclui frequentemente arrependimento. Outro sinal é quando se sente emocionalmente insatisfeita, apesar do sucesso exterior. As conquistas ou distrações podem já não proporcionar a mesma satisfação. Realização emocional e sucesso externo não são a mesma coisa. Quando a realização desaparece, a atenção volta-se para o interior. A atenção interior revela muitas vezes arrependimento enraizado na perda emocional. Ela também pode notar fadiga emocional ao envolver-se em ligações superficiais. As interações superficiais podem parecer exaustivas em vez de estimulantes. Esta mudança sugere um apetite emocional mais profundo. O apetite por profundidade forma-se geralmente após a perda de uma ligação significativa. A perda aguça a preferência emocional. A preferência reconhecida tardiamente pode levar ao arrependimento. Outro indicador é uma mudança subtil na forma como define a independência emocional. O que antes parecia empoderador pode agora parecer isolador. A independência sem ressonância emocional pode parecer vazia. Sentimentos vazios levam à reflexão. A reflexão reformula frequentemente laços emocionais passados. A reformulação pode produzir arrependimento. Ela pode também começar a reconhecer a generosidade emocional como uma qualidade rara. A generosidade emocional é muitas vezes confundida com disponibilidade até que desapareça. Quando a generosidade se vai, a escassez emocional torna-se aparente. A escassez aumenta o valor percebido. O aumento do valor após a perda alimenta o arrependimento. O arrependimento torna-se a resposta emocional à valorização tardia. Outro sinal recente é quando ela experimenta pausas emocionais durante a tomada de decisões. As decisões podem demorar mais tempo, porque a certeza emocional enfraqueceu. A certeza depende muitas vezes de âncoras emocionais. Quando as âncoras são removidas, surge a hesitação. A hesitação estimula a reflexão. A reflexão pode revelar arrependimento. Pode também sentir-se emocionalmente desligada de rotinas que antes lhe traziam conforto. Os padrões familiares podem perder o calor emocional. O calor emocional vem muitas vezes da energia emocional partilhada. Quando esta energia desaparece, as rotinas parecem vazias. O vazio exige uma explicação. Esta explicação pode incluir o arrependimento. Outro indicador é quando se torna mais observadora emocional do comportamento dos outros. Ela consegue notar a bondade, a paciência ou a consistência com mais clareza. A observação aumenta quando a consciência é aguçada pela perda. A perda aguça a percepção emocional. A percepção aguçada reformula a memória. Memórias reformuladas podem levar ao arrependimento. Ela também pode experimentar contenção emocional em momentos nos quais normalmente expressaria confiança. A confiança depende muitas vezes de um alicerce emocional. Quando o alicerce é removido, a expressão muda. A alteração da expressão sinaliza um ajuste interno. O ajustamento segue geralmente uma consequência emocional. A consequência emocional inclui o arrependimento. Outro sinal é quando ela começa a valorizar o encerramento emocional mais do que a intensidade emocional. A intensidade pode perder o seu apelo sem estabilidade. A estabilidade torna-se desejável depois de perdida. O desejo muda com a experiência. A experiência ensina através do contraste. O contraste pode produzir arrependimento. Ela pode também começar a reconhecer o alinhamento emocional como mais importante do que a excitação. O alinhamento parece subtil, mas sustentador. Quando o alinhamento desaparece, pode surgir a exaustão emocional. A exaustão convida à reavaliação.
A reavaliação remodela as prioridades emocionais. As prioridades alteradas incluem frequentemente o arrependimento.